Boa noite, caros ouvintes. Nossa história de hoje convida vocês a embarcar em uma das jornadas mais incríveis e misteriosas que se possa imaginar. Mergulharemos em um mundo escondido da luz do dia, onde reina o frescor eterno e segredos ancestrais sussurram nas profundezas da terra. Imagine que você está no limiar de algo desconhecido. À sua frente, uma entrada escura que leva a algum lugar lá embaixo, às entranhas do planeta. Talvez seja uma passagem estreita em uma cordilheira ou um arco misterioso coberto de era, levando a uma masmorra esquecida. Deixe sua imaginação deslizar suavemente por essa escuridão, sem sentir medo, apenas uma curiosidade serena. Nosso objetivo não é assustá-lo, mas, ao contrário, acalmá-lo, embalá-lo com histórias sobre lugares onde o tempo parece ter parado. Porque a humanidade sempre foi tão fascinada pelo que existe sob a terra. Talvez porque seja um lugar de solidão, um refúgio das tempestades e adversidades do mundo exterior. Ou talvez porque, lá embaixo, buscamos respostas para perguntas sobre o nosso passado, sobre civilizações antigas, sobre conhecimentos perdidos. Desde os tempos antigos, as pessoas acreditam que o submundo está conectado aos espíritos dos ancestrais, aos repositórios de tesouros incalculáveis ou ao portal para outras dimensões. Em nossas histórias, abordaremos as mais diversas manifestações desse reino subterrâneo. Falaremos sobre cavernas naturais criadas pela própria natureza ao longo de milhões de anos, enormes sistemas kársticos onde estalactites e estalagmites formam castelos bizarros e rios subterrâneos correm silenciosamente na escuridão total. Em seguida, abordaremos labirintos artificiais criados por mãos humanas, túneis antigos escavados para proteção ou extração, vastas catacumbas que serviram como local de descanso final para milhares de almas e cidades subterrâneas inteiras, onde nações inteiras viveram e se esconderam. Cada uma dessas estruturas não é apenas uma formação geológica ou uma construção arquitetônica. É uma testemunha viva da história, guardando em suas paredes os ecos de eras passadas, o sussurro de línguas esquecidas e o sopro de rituais ancestrais. O mundo subterrâneo é um mundo sem luz do dia, sem barulho e agitação. Um mundo onde os sons são abafados e o ar é fresco e constante. Deixe sua mente vagar lentamente por estes corredores escuros. Respire o ar fresco e úmido. Sinta a textura das pedras antigas. Imagine o eco dos seus passos dissolvendo-se em um silêncio eterno. Nossa narração será tranquila, repleta de detalhes que permitirão que sua imaginação crie imagens vívidas, porém serenas. Revelaremos cada segredo aos poucos, dando à sua mente tempo para absorvê-lo antes de passarmos para o próximo. O objetivo da nossa jornada de hoje é ajudar você a relaxar e encontrar paz, ouvindo histórias de lugares onde o tempo parece passar mais devagar. Deixe que esses segredos ancestrais sejam o seu guia para um mundo de sono profundo e reparador. Prepare-se para mergulhar em um mundo onde as paredes guardam segredos de milênios, onde o silêncio é preenchido com ecos do passado, em um mundo de labirintos antigos e masmorras perdidas. Agora que você está completamente relaxado e sua respiração está suave e calma, estamos prontos para partir em nossa primeira aventura subterrânea. Nossa jornada nas profundezas da Terra agora nos leva aos repositórios mais antigos da história humana, a cavernas naturais que se tornaram um refúgio e um lugar sagrado para nossos ancestrais distantes.
Começamos na França, com 2 tesouros verdadeiramente incríveis escondidos nas profundezas do subsolo: as cavernas de Lascaux e Chauvet. Imagine só. É outono de 1940. 4 adolescentes, explorando a vila de Montignac, no sudoeste da França, tropeçam em uma fenda estreita. Seu cachorro, Robbie, cai, e na tentativa de salvá-lo, os meninos abrem a entrada de uma das descobertas arqueológicas mais significativas do século XX, a Caverna de Lascaux. Diante de seus olhos, abre-se um vasto sistema de galerias, cujas paredes estão cobertas por centenas de imagens impressionantes de animais: touros, cavalos, veados, bisões. Esses desenhos, executados com incrível habilidade e realismo, foram criados há mais de 17.000 anos. Lascaux não é apenas uma caverna, é uma galeria de arte subterrânea que preserva ecos da consciência do homem antigo. A espessura das linhas, o uso de convexidades naturais das paredes para criar volume, pigmentos feitos de minerais, tudo isso testemunha o mais alto nível de maestria artística. Como os povos antigos iluminavam esses espaços profundos e escuros para criar tais obras-primas? Supõe-se que utilizavam lâmpadas de pedra preenchidas com gordura animal, com um pavio feito de musgo ou plantas, produzindo uma luz suave e bruxuleante que podia criar uma atmosfera especial e mística. Agora, vamos voltar ainda mais no tempo para outra descoberta surpreendente. Em 1994, no sudeste da França, no desfiladeiro de Ardèche, 3 espeleólogos descobriram acidentalmente a caverna de Chauvet. O que viram lá dentro superou todas as expectativas. As paredes da caverna de Chauvet estavam decoradas com imagens criadas cerca de 2 vezes mais cedo do que as de Lascaux, cerca de 36.000 anos atrás. Não havia apenas os habituais mamutes e bisões, mas também predadores como leões das cavernas, ursos e panteras, desenhados com incrível dinâmica e detalhes. Algumas imagens, como uma manada de cavalos, criam a ilusão de movimento graças à técnica de sobreposição. A atmosfera dentro dessas cavernas é verdadeiramente única. A temperatura ali é constante, cerca de 12 graus Celsius, a umidade é alta e há um silêncio absoluto, quebrado apenas por gotas ocasionais de água. Nesse silêncio, onde cada som é repetidamente refletido, antigos xamãs e artistas podem ter realizado seus rituais. Essas galerias subterrâneas provavelmente não eram apenas locais para desenho, mas também santuários onde o homem tentava estabelecer uma conexão com o mundo dos espíritos, onde, por meio da arte, expressava sua reverência pelas forças da natureza e seu desejo de harmonia. A imersão nesses espaços profundos e escuros era para eles um ato de profundo significado espiritual, uma maneira de escapar da vida cotidiana e entrar em contato com algo maior. Só podemos imaginar o que os antigos sentiam quando, à luz bruxuleante do fogo, os animais pintados ganhavam vida diante deles. Continuando nossa jornada por labirintos naturais, atravessamos o oceano até os Estados Unidos da América, no estado do Kentucky. Aqui está um dos sistemas de cavernas mais grandiosos e extensos do mundo, a Mammoth Cave. Não se trata apenas de uma caverna, mas sim de um labirinto subterrâneo com mais de 650 quilômetros de passagens exploradas, e esse número continua a crescer. A história da exploração da caverna Mammoth é tão fascinante quanto sua vastidão. Durante séculos, nativos americanos e, posteriormente, colonos europeus
a exploraram em busca de salitre, necessário para a produção de pólvora, especialmente durante a Guerra de 1812. Cada explorador descobria novas passagens, novos salões, encontrando uma vasta rede de túneis. Lendas contam sobre pessoas que se perderam em suas profundezas e nunca encontraram a saída, o que só aumenta o mistério do lugar. Dentro da caverna do mamute, um mundo de formações naturais incríveis se abre. Estamos falando de rios subterrâneos que, silenciosa e incansavelmente, percorrem rochas calcárias, criando cânions e galerias bizarros. Imagine o som da água pingando ecoando pelos vastos salões, ou o sussurro quase inaudível de um riacho subterrâneo carregando seus segredos para profundezas desconhecidas. Há também lagos subterrâneos, calmos e tranquilos, cuja superfície reflete a luz bruxuleante de uma lanterna, criando uma sensação de beleza surreal. Esses corpos d'água são fontes de vida para os habitantes únicos da caverna. A caverna do mamute também abriga uma biodiversidade incrível, adaptada à vida na escuridão total. É lar de peixes cegos, camarões incolores, aranhas e insetos que nunca viram a luz do sol. Eles desenvolveram maneiras únicas de navegar e sobreviver em seu ambiente, contando com antenas sensíveis, olfato e vibrações especiais. Sua pele pálida, quase transparente, e a ausência de olhos são um testemunho de milhares de anos de evolução neste mundo crepuscular. Pensar em sua sobrevivência em condições tão extremas nos faz refletir sobre a incrível adaptabilidade da vida. Caminhando por longos e sinuosos túneis, sentimos um frescor e uma umidade constantes. As paredes são cobertas por depósitos centenários e alguns salões são tão enormes que suas abóbadas se perdem na escuridão. Este é um lugar onde você pode se sentir como uma minúscula partícula diante de milênios de processos geológicos. Cada curva, cada nicho pode esconder um novo segredo, uma nova passagem que leva mais fundo nessa gigantesca rede subterrânea. A paz e a tranquilidade que reinam nessas profundezas ajudam a mente a relaxar, permitindo que os pensamentos fluam lenta e suavemente, como águas subterrâneas. Nossa jornada continua por um mundo de maravilhas naturais subterrâneas, e agora somos transportados para a distante China, para a província de Guangxi, onde se encontra uma das cavernas mais impressionantes e fabulosas do mundo, a Caverna da Flauta de Junco. Seu nome se deve aos juncos verdes que crescem em sua entrada e com os quais os moradores locais antigamente faziam flautas. Imagine um enorme palácio subterrâneo criado pela própria natureza. Dentro da Caverna da Flauta de Junco, você se vê cercado por incríveis esculturas naturais, estalactites e estalagmites, que se formam há milhares de anos, gota a gota. Essas formações incríveis, que crescem do teto e do chão, assumem as formas mais bizarras: colunas gigantes, cortinas, cachoeiras, pássaros, animais e até cidades inteiras. Elas brilham em todos os tons de cinza, bege, marrom e, às vezes, vermelho, graças aos minerais contidos na água que se infiltra lentamente no calcário. Cada curva, cada forma, é o resultado de milhões de anos de criação paciente da natureza. Esta caverna tem uma rica história de uso humano, que remonta a mais de 1.200 anos. Serviu de abrigo em tempos de guerra e agitação, como evidenciado pelas inscrições deixadas em suas paredes durante a dinastia Tang, por volta do século VIII. Esses grafites antigos
são como mensagens do passado, relatando aqueles que buscaram refúgio ou inspiração aqui. Mais tarde, nos tempos modernos, foi transformada em uma atração turística única, acessível ao público em geral desde 1940. Mas o que torna a Caverna da Flauta de Junco verdadeiramente mágica são os efeitos de iluminação. Imagine feixes de luz suaves e multicoloridos deslizando lentamente pelos vastos salões, iluminando as estalactites e estalagmites, transformando-as em silhuetas fantásticas e cintilantes. Um salão pode ser iluminado com uma luz azul suave, outro com um dourado quente, um terceiro com um roxo profundo. Essas cores são refletidas em lagos subterrâneos rasos, criando imagens espelhadas perfeitas que duplicam a magia. Você pode imaginar como antigos sábios ou poetas chineses entravam nesta caverna com tochas primitivas ou lamparinas a óleo, e sob essa luz bruxuleante, sua imaginação pintava dragões, donzelas celestiais e criaturas místicas entre essas formações rochosas. A iluminação moderna apenas intensifica esse efeito, transformando a caverna em uma visão etérea de conto de fadas. Relaxe sua mente e imagine-se neste incrível mundo subterrâneo, onde luz e sombra dançam em harmonia, criando uma imagem serena e hipnotizante. Este é um lugar onde você pode se sentir parte de algo muito mais antigo e grandioso do que a história humana. Agora, passamos das maravilhas naturais para aquelas criadas pelo homem, mas não menos misteriosas. Nosso próximo mergulho nos leva ao coração da Turquia, a incrível região da Capadócia, onde se escondem algumas das cidades subterrâneas mais grandiosas e impressionantes do mundo. As mais famosas são Derinkuyu e Kaymakli. Imagine a seguinte situação. Você está na superfície da Terra, cercado por rochas cônicas incomuns, conhecidas como chaminés de fadas. Mas, sob seus pés, encontra-se algo incrível, uma rede completa de cidades subterrâneas com vários níveis que se estendem por dezenas de metros. Derinkuyu, que significa poço profundo, é a maior de todas, atingindo profundidades de até 85 metros e com até 18 níveis confirmados. Poderia abrigar até 20.000 pessoas, além de seus rebanhos e vastos estoques de comida e água. Kaymakli é um pouco menor, mas não menos impressionante, com 8 níveis abertos ao público. Essas cidades não foram apenas escavadas, mas projetadas com impressionante habilidade de engenharia. Imagine antigos habitantes, provavelmente datando do século VIII a.C., trabalhando arduamente para esculpir esses vastos espaços no tufo vulcânico macio. Eles criaram alojamentos, cozinhas com exaustores, estábulos, capelas, escolas, adegas, poços e até oficinas. Tudo subterrâneo. Mas o aspecto mais surpreendente dessas cidades era seu complexo sistema de ventilação. Imagine centenas de poços verticais perfurados através de dezenas de metros de rocha, fornecendo ar fresco aos níveis mais baixos. Isso era vital para a sobrevivência de milhares de pessoas que se escondiam no subsolo por semanas ou até meses. Além disso, havia um engenhoso sistema de portas de pedra, enormes pedras redondas que podiam rolar para trás e bloquear as passagens, protegendo os habitantes de qualquer intruso. Essas portas eram tão maciças que só podiam ser fechadas por dentro. A história da criação e do uso desses abrigos subterrâneos está intimamente ligada às constantes invasões e guerras que assolaram a região. Essas cidades foram usadas por diferentes povos,
os hititas, os frígios, os assírios, os persas e, posteriormente, pelos primeiros cristãos que buscaram refúgio aqui da perseguição romana e muçulmana. A vida no subsolo era difícil, mas proporcionava proteção incomparável. Imagine viver em completo isolamento do mundo exterior. Os sons são abafados e o ar é fresco e úmido. A única fonte de luz são as lamparinas a óleo. Mas, ao mesmo tempo, era um lugar de absoluta segurança e união. As pessoas viviam em uma comunidade unida, compartilhando recursos e apoiando-se mutuamente. Cada barulho de fora, cada farfalhar, provavelmente causava tensão até que uma enorme porta de pedra fechasse a entrada, prometendo salvação temporária. Até hoje, muitos desses sistemas subterrâneos permanecem inexplorados. Arqueólogos acreditam que pode haver muito mais cidades escondidas e túneis interconectados sob a Capadócia. Isso cria um mistério sem solução. Quantos segredos mais essa terra incrível guarda sob suas camadas superficiais? Essas cidades subterrâneas são mais do que apenas sítios arqueológicos. São monumentos à engenhosidade humana, à resiliência e ao desejo de sobreviver nas condições mais difíceis. Deixe que esta imagem o leve para as profundezas da terra, para um mundo onde o silêncio e o frescor o envolvem e as paredes sussurram histórias de eras passadas. Nossa jornada por labirintos artificiais nos leva agora para debaixo dos pavimentos da majestosa Roma, uma cidade que parece guardar ainda mais segredos sob sua superfície. Aqui, no silêncio fresco, encontram-se vastas catacumbas, antigos cemitérios subterrâneos que foram criados para abrigar as almas de milhares de pessoas, por volta do século II d.C. Imagine inúmeros corredores estreitos esculpidos no tufo macio, uma rocha vulcânica característica da região. Essa vasta e intrincada rede se estende por quilômetros, às vezes atingindo vários níveis de profundidade. As catacumbas eram necessárias devido à escassez de terrenos para sepultamento na cidade em crescimento e, mais importante, devido às leis pagãs que proibiam o sepultamento dos mortos dentro dos muros da cidade. Os cristãos, que eram uma minoria e frequentemente perseguidos na época, precisavam de lugares onde pudessem enterrar seus mortos com segurança e dignidade, sem comprometer suas crenças. Ao longo das paredes desses túneis subterrâneos encontram-se milhares de nichos, ou loculi, esculpidos uns sobre os outros, como as prateleiras de uma vasta biblioteca. Cada nicho servia para colocar um corpo envolto em uma mortalha e, em seguida, selá-lo com uma placa, muitas vezes gravada com um nome, uma data ou simples símbolos cristãos. Não apenas os fiéis comuns eram enterrados aqui nesta cidade dos mortos, mas também mártires e os primeiros papas, tornando esses locais especialmente sagrados para os primeiros cristãos. As catacumbas de Roma não são apenas um local de descanso, mas também uma fonte inestimável de informações sobre a vida e a fé dos primeiros cristãos. Numerosos afrescos e inscrições foram preservados nas paredes, executados em estilos simples, mas profundos. Você pode ver imagens do bom pastor, simbolizando Cristo, peixes, uma âncora, uma pomba, o monograma de Cristo, todos eles uma linguagem secreta para os fiéis em tempos de perseguição. Essas pinturas, embora simples, carregam uma poderosa mensagem de esperança, fé na ressurreição e o desejo de salvação. Elas contam histórias do Antigo
e do Novo Testamento, lembrando-nos da importância da jornada espiritual. A atmosfera nas catacumbas é especial. Há um silêncio profundo, quebrado apenas pelos seus próprios passos e respiração. O ar é fresco e úmido, e a escuridão constante, dissipada apenas pela luz de uma lanterna, cria uma sensação de isolamento do mundo exterior. É um lugar de paz e esquecimento, onde cada pedra parece conter os sussurros de séculos passados. Imagine a calma pacífica que envolvia aqueles que vinham aqui para lamentar seus entes queridos ou para realizar serviços secretos. Ali, no subsolo, longe de olhares indiscretos, eles podiam praticar livremente sua fé, reunir-se para rezar e sentir-se unidos em suas convicções. Essas passagens subterrâneas não eram apenas túmulos, eram lugares de esperança e resistência, testemunhas silenciosas do nascimento de uma nova era. Das profundezas da Roma antiga, somos transportados para o subsolo das ruas de outra grande cidade, para o subsolo da Paris moderna e movimentada. Aqui, a cerca de 20 metros de profundidade, encontra-se outra rede de galerias subterrâneas não menos impressionante e ainda mais sinistra, as Catacumbas de Paris. Sua história começa não como um cemitério, mas como antigas pedreiras de calcário que, ao longo dos séculos, forneceram pedras para a construção de casas, igrejas e palácios, incluindo a famosa Catedral de Notre-Dame. Essas pedreiras criaram uma vasta e intrincada rede de túneis sob a cidade. No final do século XVIII, porém, Paris enfrentava um sério problema. Seus antigos cemitérios, superlotados após séculos de uso, ameaçavam as condições sanitárias da cidade. A decomposição dos corpos levava a epidemias e condições insalubres. Por volta de 1785, decidiu-se exumar milhões de restos mortais de cemitérios superlotados e transferi-los para essas antigas pedreiras subterrâneas. Assim começou a construção de um enorme túmulo subterrâneo, que hoje é um dos lugares mais singulares e sinistros do mundo. Milhões de ossos, segundo várias estimativas, de 6 a 7 milhões de pessoas, foram cuidadosamente depositados nas paredes dos túneis, formando uma espécie de cenário. Imagine fileiras e colunas de crânios e fêmures, dispostos em uma ordem rigorosa, quase artística. Não se trata apenas de um depósito caótico, mas de um labirinto de ossos, criado com um propósito específico: dar paz aos mortos e purificar a cidade dos vivos. A extensão desses túneis, acessíveis aos visitantes, representa apenas uma pequena parte de toda a rede subterrânea que se estende por centenas de quilômetros. Ao caminhar por essas passagens, você sente um frescor profundo e um silêncio absoluto, interrompido apenas pelo ruído distante da cidade acima, que mal penetra a espessura da terra. A atmosfera aqui é ao mesmo tempo majestosa e sinistra, um lugar de reflexão sobre a transitoriedade da existência e o vasto número de vidas vividas no passado. As catacumbas de Paris naturalmente deram origem a muitos mitos e lendas. Elas falam de pessoas que se perderam em áreas desconhecidas, de sons misteriosos vindos das profundezas, de silhuetas fantasmagóricas cintilando nas sombras. O lugar está envolto em uma aura mística que atrai pesquisadores, artistas e curiosos de todo o mundo. Este é um lugar onde você pode sentir o sopro da eternidade, percebendo que abaixo de nós não se encontra apenas uma cidade, mas um túmulo gigante que guarda as histórias de milhões de destinos. Deixe que esta imagem o preencha com paz,
pois aqui, neste labirinto subterrâneo, todas as preocupações da vida parecem distantes e insignificantes. Aqui, o tempo flui de forma diferente, convidando você a uma paz profunda e serena. Nosso mergulho em labirintos artificiais nos leva agora à Europa Oriental, ao subterrâneo da Polônia, onde a pequena cidade de Wieliczka abriga uma das estruturas subterrâneas mais impressionantes e singulares do mundo, a mina de sal de Wieliczka. Não se trata apenas de uma mina, mas de uma verdadeira cidade subterrânea, esculpida em sal, que funcionou por 7 séculos, do século XIII ao XX. Imagine um mundo onde paredes, tetos e até pisos são feitos de sal. A mina de Wieliczka consiste em mais de 245 quilômetros de túneis em 9 níveis, o mais profundo dos quais atinge 327 metros abaixo da superfície. Foi uma das operações de mineração de sal mais antigas e lucrativas da Europa, proporcionando riqueza aos reis poloneses durante séculos. Milhares de mineradores esculpiram esses vastos espaços à mão, usando apenas ferramentas primitivas. Mas o que torna Wieliczka verdadeiramente única não é apenas a sua escala, mas também o fato de ser uma obra de arte subterrânea. Imagine como os mineiros, trabalhando na escuridão total, à luz de lampiões, não só extraíam sal, como também criavam esculturas incríveis, baixos relevos e até capelas inteiras, esculpidas diretamente nas paredes de sal. A mais impressionante delas é a Capela de Santa Kinga, localizada a cerca de 100 metros de profundidade. É um templo subterrâneo completo, com altar, púlpito, lustres e até esculturas de cenas bíblicas, todas cuidadosamente esculpidas em sal. Os lustres da capela, aliás, também são feitos de cristais de sal. Seu brilho suave confere ao local uma atmosfera indescritível. A atmosfera na mina é única. O ar é puro e salgado, o que se acredita ser benéfico para o sistema respiratório. O único som que se ouve é o distante e abafado gotejar da água, que lenta e implacavelmente atravessa as camadas de sal, criando novas estalactites. Você pode até ouvir o rangido fantasmagórico dos suportes de madeira, uma lembrança de centenas de anos de trabalho árduo. É um lugar onde se pode sentir um profundo respeito pela perseverança e criatividade humanas. A mina Wieliczka é uma história viva de trabalho, fé e arte. Ela mostra como as pessoas conseguiram transformar um espaço utilitário em algo monumental e espiritual. Imagine gerações de mineiros que, apesar das dificuldades do trabalho, encontraram tempo e inspiração para criar tamanha beleza nas profundezas do subsolo. Sua fé e habilidade nos deixaram um legado que continua a surpreender. Deixe que esta imagem o encha de paz, pois nestas profundezas de sal o tempo flui de forma diferente e cada canto sussurra histórias do espírito humano e da capacidade ilimitada de criação. Aqui, no silêncio dos corredores subterrâneos, é possível encontrar uma paz incrível, respirando o ar puro e salgado que promete um sono profundo e tranquilo. Nossa jornada pelo mundo dos labirintos antigos nos leva agora à ilha de Creta, no mar Mediterrâneo. Aqui, na região da cidade de Heraclião, encontram-se as ruínas do Palácio de Cnossos, o coração da antiga civilização minoica. Este palácio não é apenas uma estrutura arquitetônica, ele está intimamente ligado a uma das lendas mais famosas e fascinantes da antiguidade, o mito do Minotauro. Imagine a época em que a civilização da Idade do Bronze floresceu em Creta, por volta de 2700,
1400 a.C. O rei Minos, um governante poderoso, segundo a lenda, aprisionou uma criatura terrível, o Minotauro, metade homem, metade touro, em um enorme e intrincado labirinto construído pelo genial artesão Dédalo. Todos os anos, Atenas tinha que enviar 7 jovens e 7 donzelas para sacrificar a esse monstro, até que o herói Teseu encontrou uma saída do labirinto com a ajuda do fio de Ariadne. Quando o arqueólogo Arthur Evans começou a escavar o Palácio de Knossos no início do século XX, ficou impressionado com sua arquitetura complexa. O palácio era uma estrutura de vários andares, espalhada por uma vasta área, com centenas de cômodos, corredores intrincados, escadarias conectando diferentes níveis e inúmeros pátios. Havia alojamentos para a família real, armazéns para grãos, vinho e azeite, oficinas, além de santuários e uma sala do trono. O layout do palácio era tão intrincado e ilógico que pode muito bem ter servido como a verdadeira base para o mito do labirinto. Imagine como era fácil se perder nessas passagens intermináveis, como era difícil encontrar o caminho para uma determinada parte do palácio sem um guia. Talvez tenha sido essa complexidade que deu origem à lenda de um monstro que vivia em seu centro, simbolizando o medo do desconhecido e do inevitável. O palácio também possuía um complexo sistema de abastecimento de água e esgoto, o que representava uma notável conquista da engenharia para a época. Depósitos subterrâneos e túneis foram descobertos sob algumas de suas partes, o que reforça ainda mais a sensação de um labirinto. Conexão com o submundo. A mitologia era profunda. Muitas culturas antigas acreditavam que labirintos eram portais entre mundos, lugares onde os mortais podiam encontrar o divino ou o sobrenatural. Talvez o Palácio de Knossos, com toda a sua complexidade e poder, simbolizasse esse entrelaçamento dos mundos material e místico. Pensar em como o mito poderia ser inspirado por estruturas reais e intrincadas nos permite ver como a imaginação humana se entrelaça com a realidade, criando histórias que perduram por milênios. Deixe que esta imagem o leve de volta no tempo, a um mundo de lendas antigas, onde cada pedra do palácio sussurra sobre heróis e monstros, reis e deuses. No silêncio da noite, você pode sentir o frescor das pedras antigas e deixar sua mente vagar pelos intrincados corredores de Knossos, mergulhando em um sono profundo e tranquilo, onde mitos e realidade se fundem. Nosso mergulho em labirintos artificiais nos leva agora à Europa Oriental, ao subterrâneo da Polônia, onde a pequena cidade de Wieliczka abriga uma das estruturas subterrâneas mais impressionantes e singulares do mundo, a mina de sal de Wieliczka. Não se trata apenas de uma mina, mas de uma verdadeira cidade subterrânea, esculpida em sal, que funcionou por 7 séculos, do século XIII ao XX. Imagine um mundo onde paredes, tetos e até pisos são feitos de sal. A mina de Wieliczka consiste em mais de 245 quilômetros de túneis em 9 níveis, o mais profundo dos quais atinge 327 metros abaixo da superfície. Foi uma das minas de sal mais antigas e lucrativas da Europa, proporcionando riqueza aos reis poloneses durante séculos. Milhares de mineiros escavaram esses vastos espaços à mão, usando apenas ferramentas primitivas, como picaretas e martelos. O trabalho era exaustivo, mas cada espaço escavado no sal tornava-se parte de um gigantesco labirinto subterrâneo.
Mas o que torna Vielítica verdadeiramente única não é apenas a sua escala, mas também o fato de ser uma obra de arte subterrânea. Imagine como os mineiros, trabalhando na escuridão total, à luz de lamparinas a óleo ou tochas primitivas, não apenas extraíam sal, mas também encontravam inspiração para a criatividade. Eles criaram esculturas incríveis, baixos relevos, esculpidos diretamente nas paredes de sal e até capelas inteiras. A mais impressionante delas é a Capela de Santa Kinga, localizada a cerca de 100 metros de profundidade. É um templo subterrâneo completo com um altar, um púlpito, esculturas cuidadosamente esculpidas de cenas bíblicas e até lustres, todos feitos de sal. Os lustres da capela, aliás, também são feitos de cristais de sal. Seu brilho suave confere ao local uma atmosfera indescritível, quase sobrenatural. Aqui eram realizados cultos, casamentos e batizados, o que tornava a mina não apenas um local de trabalho, mas também um centro espiritual. A atmosfera na mina é única. O ar é puro e salgado, o que se acredita ter um efeito benéfico no sistema respiratório, facilitando a respiração e promovendo o relaxamento. Tudo o que se ouve é o som distante e abafado da água pingando, que lenta e incansavelmente atravessa as camadas de sal, criando novas estalactites e estalagmites. Você pode até ouvir o rangido fantasmagórico dos suportes de madeira, uma lembrança de centenas de anos de trabalho árduo e luta constante contra a pressão subterrânea. Este é um lugar onde se pode sentir um profundo respeito pela perseverança humana e pela criatividade sem limites. A mina vielítica é uma história viva de trabalho, fé e arte. Ela mostra como as pessoas conseguiram transformar um espaço utilitário em algo monumental e espiritual. Imagine gerações de mineiros que, apesar das dificuldades do trabalho, encontraram tempo e inspiração para criar tamanha beleza nas profundezas do subsolo. Sua fé e habilidade nos deixaram um legado que continua a surpreender, tornando-se Patrimônio Mundial da Unesco. Deixe que esta imagem o encha de paz, pois nestas profundezas de sal o tempo flui de forma diferente e cada canto sussurra histórias do espírito humano e da capacidade ilimitada de criação. Aqui, no silêncio dos corredores subterrâneos, você pode encontrar uma paz incrível, respirando o ar puro e salgado que promete um sono profundo e tranquilo. Nossa jornada pelo mundo dos labirintos antigos nos leva agora à ilha de Creta, no coração do mar Mediterrâneo. Aqui, na região da moderna cidade de Heraclião, encontram-se as ruínas do Palácio de Cnossos, o antigo centro da grande civilização minoica. Este palácio não é apenas uma estrutura arquitetônica, ele está intimamente ligado a uma das lendas mais famosas e fascinantes da antiguidade, o mito do Minotauro. Imagine a época em que a civilização da Idade do Bronze floresceu em Creta, aproximadamente entre 2700 e 1400 a.C. De acordo com os antigos mitos gregos, o poderoso rei Minos, governante de Creta, aprisionou uma criatura terrível, o Minotauro, metade homem, metade touro, em um enorme e intrincado labirinto construído por ordem do rei pelo brilhante artesão e inventor Dédalo. Reza a lenda que todos os anos Atenas tinha que enviar 14 jovens, 7 meninos e 7 meninas, para serem sacrificados a esse monstro, até que o bravo herói Teseu chegou a Creta, e com a ajuda de um fio mágico de Ariadne, filha de Minos, encontrou uma saída do labirinto
após ter matado o Minotauro. Quando o arqueólogo britânico Arthur Evans começou a escavar o Palácio de Knossos no início do século XX, ficou impressionado com sua arquitetura complexa. O palácio era uma estrutura de vários andares, espalhada por uma vasta área de cerca de 22 mil metros quadrados. Consistia em centenas de cômodos, corredores intrincados, escadas conectando diferentes níveis e numerosos pátios. Havia alojamentos para a família real, vastos armazéns para grãos, vinho e azeite, que eram armazenados em pitóis gigantes, grandes jarros de barro, além de oficinas, santuários e uma sala do trono. O layout do palácio era tão intrincado, com muitas curvas e becos sem saída, que pode muito bem ter servido como a verdadeira base para o mito do labirinto. Imagine como era fácil se perder nessas passagens intermináveis, como era difícil encontrar o caminho para uma determinada parte do palácio sem um guia familiarizado com todas as suas passagens. Talvez tenha sido essa complexidade que deu origem à lenda de um monstro que vivia em seu centro, simbolizando o medo do desconhecido e do inevitável. O palácio também possuía um complexo sistema de abastecimento de água e esgoto, o que representava uma notável conquista da engenharia para a época. Depósitos subterrâneos e até pequenos túneis foram descobertos sob algumas de suas partes, o que reforça ainda mais a sensação de um labirinto e sua conexão com os segredos do submundo. Conexão com o submundo A. Mitologia estava profundamente enraizada em muitas culturas antigas. Muitos acreditavam que os labirintos eram portais entre mundos, lugares onde os mortais podiam encontrar o divino, o sobrenatural ou o sobrenatural. Talvez o Palácio de Knossos, com toda a sua complexidade e poder, simbolizasse esse entrelaçamento dos mundos material e místico, servindo como local tanto de poder político quanto de ritual religioso. Pensar em como o mito poderia ser inspirado por estruturas reais e intrincadas nos permite ver como a imaginação humana se entrelaça com a realidade para criar histórias que perduram por milênios, transmitidas de geração em geração. Deixe que esta imagem o leve de volta no tempo, a um mundo de lendas antigas, onde cada pedra do palácio sussurra sobre heróis e monstros, reis e deuses. No silêncio da noite, você pode sentir o frescor das pedras antigas e deixar sua mente vagar pelos intrincados corredores de Knossos, mergulhando em um sono profundo e tranquilo, onde mitos e realidade se fundem. Nossa exploração de mundos subterrâneos nos leva de volta à incrível região da Capadócia, na Turquia, onde já mencionamos brevemente suas magníficas cidades subterrâneas. Agora, vamos nos aprofundar na engenharia e no cotidiano desses incríveis abrigos esculpidos em tufo vulcânico macio. Essas cidades, como Derinkuyu e Kaymakli, não eram apenas abrigos, eram ecossistemas cuidadosamente planejados e autossuficientes, capazes de resistir a longos cercos. Imagine estar em uma cidade subterrânea como essa. O ar é fresco e puro, apesar da profundidade. Isso se deve aos engenhosos sistemas de ventilação. Centenas de poços verticais, com 10 a 15 centímetros de diâmetro, foram perfurados através de dezenas de metros de rocha. Eles serviam não apenas para fornecer ar fresco, mas também como poços, proporcionando acesso à água em todos os níveis. Alguns desses poços eram tão profundos que alcançavam aquíferos, fornecendo aos moradores uma fonte estável de água potável, mesmo durante um cerco.
Imagine o trabalho árduo de criar tais poços nos tempos antigos, sem ferramentas modernas. Exigia incrível precisão e conhecimento de geologia. A vida no subsolo exigia uma organização cuidadosa. Cada família ou grupo tinha seus próprios alojamentos, muitas vezes compostos por um ou mais cômodos escavados diretamente na rocha. Perto dali, havia cozinhas com lareiras escavadas e até coifas primitivas que direcionavam a fumaça por canais especialmente cortados para dutos de ventilação, de modo que não revelasse a presença de pessoas. Imagine o cheiro de comida cozinhando misturado ao cheiro de terra e ar fresco. As cidades subterrâneas eram equipadas com grandes instalações de armazenamento de alimentos, enormes nichos onde grãos, frutas secas, vinho e azeite eram armazenados. Esses depósitos subterrâneos proporcionavam condições ideais para armazenamento a longo prazo devido à temperatura e umidade constantes. Havia também amplos estábulos para o gado, permitindo que os animais fossem levados para o subsolo em momentos de perigo, mantendo-os seguros e evitando serem detectados. Os resíduos também eram removidos por meio de sistemas elaborados ou usados como fertilizante, indicando um alto nível de higiene para a época. O recurso de segurança mais impressionante eram as enormes portas de pedra de moinho. Essas enormes pedras redondas, com até 1,5 metro de diâmetro e pesando até 500 quilos, podiam rolar por sulcos especialmente cortados e bloquear as passagens entre os níveis ou a entrada da cidade. Imagine vários homens empurrando uma pedra dessas para bloquear a passagem. No centro de cada pedra havia um pequeno buraco através do qual os atacantes podiam ser vistos e até mesmo empalados com uma lança. Essas portas eram tão maciças que só podiam ser fechadas por dentro, tornando as cidades subterrâneas praticamente inexpugnáveis. Uma sensação de isolamento e segurança. Era uma companheira constante dos habitantes. A vida em absoluto isolamento do mundo exterior, sem a luz do sol, talvez sem os sons do vento ou o canto dos pássaros, não teria sido fácil. Mas também transmitia uma sensação de absoluta segurança. O barulho das batalhas lá fora, os gritos dos invasores, tudo isso parecia distante e irreal, abafado pela espessura da pedra. O único som que poderia ser calmante era o sussurro silencioso da respiração de centenas de pessoas que viviam ao redor. Áreas não resolvidas. Muitas dessas cidades ainda existem. Arqueólogos acreditam que a maioria desses sistemas subterrâneos ainda não foi explorada. Muitas passagens estão bloqueadas e alguns níveis permanecem inacessíveis. Isso cria um mistério sem solução. Quantos segredos esta terra incrível guarda sob suas camadas superficiais? Talvez existam níveis ainda mais profundos, conectados por túneis que se estendem por baixo de toda a Capadócia, formando uma única rede subterrânea gigante. Essas cidades subterrâneas não são apenas sítios arqueológicos, são monumentos à engenhosidade humana, à resiliência e ao desejo de sobreviver nas condições mais difíceis. Elas testemunham o alto nível de conhecimento em engenharia e organização social dos povos antigos. Deixe que esta imagem o leve para as profundezas da terra, para um mundo onde o silêncio e o frescor o envolvem, e as paredes sussurram histórias de eras passadas, trazendo paz serena e sono profundo. Das profundezas da Capadócia, viajamos para o interior da Ásia, rumo ao noroeste da China, região que já foi um importante centro da Rota da Seda, o antigo estado de Kucha.
Aqui, escondidas nos penhascos do deserto, encontram-se incríveis cavernas budistas, conhecidas como Cavernas de Kizil, que serviram de refúgio, mosteiros e santuários para monges e peregrinos por séculos, desde o século III d.C. Imagine paisagens infinitas e ensolaradas, mas então você descobre as entradas para esses túneis e grutas artificiais que levam a um mundo subterrâneo fresco e tranquilo. Essas cavernas foram criadas por monges budistas que buscavam solidão e paz para meditar, estudar sutras e espalhar sua fé ao longo de uma movimentada rota comercial. Milhares delas foram escavadas na rocha, formando complexos de câmaras de meditação, alojamentos, salas de sermões e até bibliotecas subterrâneas para armazenar textos sagrados. O mais impressionante sobre os túneis de Ku-Chi são suas pinturas murais, que sobreviveram por milhares de anos. Esses afrescos pintados em cores vibrantes contam histórias da vida de Buda, retratam bodhisattvas, criaturas mitológicas e cenas da vida cotidiana. As paredes parecem ganhar vida, contando a história do caminho espiritual, a busca pela iluminação. Cada afresco não é apenas uma obra de arte, mas também um texto sagrado, uma narrativa visual que serviu para ensinar e inspirar. Imagine como a luz fraca de lamparinas a óleo ou raios de luz que atravessam pequenos orifícios, essas imagens ganharam vida, criando uma atmosfera mística e profunda. A atmosfera nessas cavernas é única e propícia à contemplação profunda. Há solidão e silêncio absolutos. A ausência de distrações externas permitia que os monges se concentrassem totalmente em sua prática espiritual. Apenas o som suave do vento na entrada ou o farfalhar ocasional no interior conseguiam perturbar a paz. Esses túneis promoviam profunda concentração espiritual, desapego da agitação do mundo e imersão no mundo interior. Os monges passavam dias e noites meditando em câmaras frescas e escuras, com as mentes completamente absortas em reflexões espirituais. O significado histórico dessas cavernas é enorme. Elas são um testemunho de como o budismo se espalhou pela Ásia Central e China, adaptando-se às culturas locais. Elas também demonstram a importância dessa parte da Rota da Seda para o intercâmbio cultural. Muitas dessas cavernas estão agora protegidas, mas muitas outras ainda aguardam para serem descobertas e exploradas, escondendo afrescos desconhecidos e possivelmente manuscritos antigos sob a terra. Deixe que esta imagem o leve de volta no tempo, ao mundo dos antigos monges que encontraram paz e iluminação nestes santuários escavados na rocha. Sinta o frescor das paredes de pedra, ouça o silêncio que reinava nestes lugares sagrados. Deixe que estas histórias preencham a sua mente com calma e o conduzam a um sono profundo e tranquilo, onde a sabedoria e a beleza ancestrais o aguardam. Das paisagens ensolaradas da China, viajamos agora para o norte, para a árida e bela Escandinávia. Aqui, entre florestas nevadas e fiordes rochosos, povos antigos desenvolveram uma tecnologia incrível e, às vezes, mística, que lhes permitiu sobreviver aos invernos mais rigorosos. A criação de câmaras frigoríficas de inverno. Não eram apenas fossos, mas estruturas subterrâneas cuidadosamente projetadas que exploravam a sabedoria natural da Terra. Imagine um mundo sem geladeiras ou freezers. A sobrevivência dependia da capacidade de conservar alimentos durante os longos e escuros meses de inverno. Os antigos nórdicos, que eram caçadores, pescadores e coletores habilidosos, compreendiam as propriedades de suas terras.
Aprenderam a usar cavernas profundas e permanentemente frias, ou a cavar e fortificar túneis e câmaras artificiais no solo, muitas vezes aproveitando as características geológicas naturais. Essas estruturas subterrâneas mantinham uma temperatura estável e baixa, próxima a 0 graus Celsius, durante todo o ano, independentemente do calor do verão ou do rigor do inverno. Como conseguiram isso? O segredo foi uma engenhosa solução de engenharia baseada nos princípios da termodinâmica. Frequentemente, esses armazéns tinham várias entradas e saídas, dispostas de forma a proporcionar ventilação natural. O ar frio que descia durante o inverno ficava preso no interior, enquanto o ar mais quente e leve era expelido por outras aberturas. Espessas camadas de terra e pedra proporcionavam excelente isolamento, impedindo a penetração do calor no verão e retendo o frio acumulado no inverno. O resultado era uma espécie de refrigerador natural, permanente, capaz de funcionar sem qualquer intervenção mecânica. Essas áreas de armazenamento subterrâneo armazenavam uma grande variedade de alimentos, carnes secas, peixes defumados, raízes, frutas vermelhas e laticínios. Mais do que uma mera conveniência, eram uma tecnologia vital para a sobrevivência. Sem elas, longas viagens, invernos prolongados ou anos de colheitas ruins poderiam levar à fome e à extinção. Essas geladeiras forneciam acesso constante a alimentos, garantindo que, mesmo nos momentos mais difíceis, a comunidade tivesse um suprimento. Imagine o cheiro fresco e terroso que sempre acompanhava os alimentos armazenados, um cheiro que significava segurança e sustento. Muitos desses antigos depósitos frigoríficos ainda existem, alguns ainda em uso, embora em formato modificado. Eles testemunham a profunda compreensão do meio ambiente pelos povos antigos e sua capacidade de usar as leis naturais a seu favor. Às vezes, esses lugares também eram envoltos em mitos. Talvez estivessem associados a espíritos subterrâneos ou fossem considerados lugares especiais e mágicos, onde os alimentos eram preservados pelo poder da terra. Deixe que esta imagem o leve às profundezas das terras do norte, ao abraço fresco e seguro de antigos armazéns. Sinta a estabilidade e a segurança desses lugares, onde o tempo desacelera e a própria natureza se torna a guardiã dos seus suprimentos. Deixe que essas reflexões lhe tragam paz profunda e um sono sereno. Agora seguimos para o exótico Sri Lanka, onde uma das maravilhas arqueológicas mais impressionantes do mundo, Sigiriya, ou Rocha do Leão, se ergue sobre a selva. Mais do que uma simples rocha, é uma antiga fortaleza e palácio, construído sobre um monólito gigante, mas sua grandiosidade vai além da altura. Escondida sob e ao redor dessa rocha majestosa, encontra-se uma complexa rede de passagens subterrâneas e engenhosos sistemas de água. Imagine uma rocha com quase 200 metros de altura, erguendo-se repentinamente de uma planície. Por volta do século V d.C., o rei Casiapa, temendo a vingança de seu irmão, transformou essa rocha em uma fortaleza inexpugnável e um palácio luxuoso. Mas como fornecer água, comida e segurança para uma cidade inteira no topo de tal rocha? É aí que a engenharia subterrânea entra em ação. Abaixo e ao redor de Sigiriya encontram-se jardins aquáticos únicos, considerados alguns dos jardins paisagísticos mais antigos do mundo. Mas não se trata apenas de jardins. São sistemas hidráulicos complexos, movidos por engenhosa engenharia antiga.
A água era levada ao topo da rocha e às piscinas inferiores por meio de uma extensa rede de canais subterrâneos, reservatórios e cisternas que coletavam a água da chuva e aproveitavam a inclinação natural do terreno. Imagine canos escondidos, enterrados nas profundezas da rocha, que abasteciam fontes, piscinas e terraços com água. Algumas dessas fontes antigas, nos níveis inferiores, ainda funcionam durante a estação chuvosa, o que é impressionante para sistemas com mais de 15 séculos de existência. O papel das passagens subterrâneas na defesa e segurança do rei era crucial. Além dos canais de água, havia uma rede de túneis e passagens secretas sob a rocha, que provavelmente eram usados para movimentar tropas, entregar suprimentos aos sitiantes, ou mesmo para fugas secretas em caso de perigo extremo. Imagine um soldado atravessando um túnel estreito e escuro, sabendo que era uma artéria vital para a sobrevivência de toda a fortaleza. Essas passagens também poderiam ter servido para camuflar fontes de água e impedir que fossem capturadas pelo inimigo. Siguiria não é apenas uma maravilha da engenharia, mas também um lugar envolto em mistério e lendas. Alguns pesquisadores sugerem que esses sistemas subterrâneos podem fazer parte de uma rede ainda maior, ainda não totalmente explorada. Talvez existam câmaras ou passagens ocultas que levem a tesouros desconhecidos ou a conhecimentos ancestrais. O silêncio nesses espaços subterrâneos, interrompido apenas pelo farfalhar distante da selva ou por gotas d'água, cria uma sensação de paz profunda e mistério ancestral. Deixe que esta imagem o leve às profundezas dos mistérios da engenharia ancestral do Sri Lanka. Imagine a frescura da pedra, o sussurro da água em canais ocultos e a sensação de segurança ancestral que esses labirintos subterrâneos proporcionavam. Deixe que essas reflexões lhe tragam paz profunda e um sono sereno, onde as maravilhas da antiguidade ganham vida em sua imaginação. Das selvas úmidas do Sri Lanka, somos transportados para as terras místicas da América Central, para a península de Yucatán, onde floresceu a grande civilização maia. Aqui, sob a densa vegetação das florestas tropicais, escondem-se não apenas cavernas, mas também cidades subterrâneas inteiras e lugares sagrados associados às crenças maias sobre o submundo. Imagine um mundo onde a água é o recurso mais precioso, especialmente em regiões calcárias, onde não há rios de superfície. Os maias dependiam de cenotes, dolinas naturais formadas pelo colapso de cavernas de calcário. Essas cavidades profundas e cheias de água doce eram mais do que apenas fontes de água. Eram lugares sagrados, considerados portais para Xibalba, o aterrorizante submundo, o reino dos deuses da morte e da doença. Imagine águas cristalinas e escuras fluindo para as profundezas, e suaves raios de luz penetrando de cima, criando um brilho místico na superfície. Os maias usavam esses cenotes para mais do que apenas beber. Eles realizavam rituais secretos ali, incluindo sacrifícios para apaziguar os deuses do submundo. Arqueólogos encontraram uma riqueza de artefatos no fundo de muitos cenotes: cerâmica, joias de ouro e jade, e às vezes restos humanos. Essas descobertas nos revelam a profunda crença maia no ciclo da vida e da morte, e a importância de manter o equilíbrio com o submundo. No silêncio dessas piscinas subterrâneas, sob as abóbadas de pedra, ouviam-se orações e cânticos rituais, que talvez ecoem no ar fresco até hoje. Além dos cenotes naturais,
Os maias também criaram estruturas subterrâneas artificiais. Eram passagens secretas, santuários em cavernas e até galerias subterrâneas inteiras que conectavam diferentes partes da cidade ou levavam a locais de culto. Alguns desses túneis podiam ser usados para guardar joias ou objetos rituais, outros para cerimônias secretas, longe de olhares indiscretos. A atmosfera nesses espaços subterrâneos, onde o ar é úmido e pesado e os aromas da terra se misturam com o aroma da eternidade, mergulha o indivíduo em profunda reflexão sobre crenças antigas. A importância do submundo para os maias era enorme. Era a origem da vida e o lugar para onde as almas iam após a morte. As cidades maias eram frequentemente construídas em torno de cenotes que se tornavam seus centros vitais e espirituais. Só podemos imaginar os mitos e histórias que eram contados sobre as descidas a Xibalba, os encontros com deuses e espíritos e os desafios enfrentados por aqueles que ousavam adentrar esse mundo misterioso. Deixe que esta imagem o leve às profundezas das cavernas maias úmidas e escuras. Sinta o frescor da água, ouça o silêncio que ecoa rituais ancestrais. Deixe que estas reflexões sobre os segredos do submundo maia lhe tragam paz profunda e um sono sereno. Das selvas quentes de Yucatán, passamos para um clima mais temperado, para as ilhas distantes do Japão, onde os túneis singulares de Tampuri se escondem sob as colinas verdejantes. Essas estruturas antigas fazem parte do rico legado do período Kofun, aproximadamente de 250 a 538 d.C., quando o Japão começou a formar seu estado centralizado. Tampuri não são apenas cavernas, são antigos cemitérios esculpidos nas rochas que nos dão uma ideia das crenças e da cultura daquela época. Imagine colinas onduladas cobertas por florestas. Sob sua superfície, em rochas macias como tufo ou argila, túneis horizontais que levavam a câmaras funerárias foram escavados há milhares de anos. Esses túneis, muitas vezes estreitos e baixos, destinavam-se a ser o local de descanso final dos mortos, especialmente de membros de famílias influentes ou líderes locais. Serviam como um local de passagem do mundo dos vivos para o mundo dos mortos, uma porta de entrada para a vida após a morte. Decoração de interiores. A riqueza desses sepultamentos, embora nem sempre abundante, é impressionante em seu simbolismo. Nas paredes de alguns dos túneis de Tampuri foram encontrados afrescos e pinturas rupestres, imagens esculpidas ou pintadas que contam a história do falecido, seu status ou representam cenas mitológicas relacionadas à vida após a morte. É possível ver imagens de cavalos, simbolizando o transporte para a vida após a morte, barcos, o sol, as estrelas ou até mesmo padrões geométricos. Esses artefatos encontrados em seu interior, como cerâmica, armas de ferro, joias e espelhos de bronze, revelam as antigas ideias japonesas sobre o que o falecido precisaria em sua jornada após a morte. Simbolismo A. Profundidade dessas passagens subterrâneas era muito grande. Para os antigos japoneses, assim como para muitas outras culturas, o submundo estava intimamente ligado ao mundo dos espíritos e ancestrais. O túnel que levava à câmara mortuária simbolizava a jornada da alma do mundo dos vivos para o outro mundo. Não era apenas um lugar para o corpo, mas também um espaço sagrado onde a alma podia encontrar paz e continuar sua existência. O frescor e a escuridão no interior criavam uma atmosfera de paz, ideal para o sono eterno.
Muitos desses túneis de Tampuri, especialmente aqueles em áreas remotas, permaneceram intocados por séculos, preservando seus segredos. Foi somente no século XX que os arqueólogos começaram a exploração sistemática, revelando cada vez mais detalhes dessa antiga prática funerária. Esses lugares são silenciosos e tranquilos, guardando a memória de milhares de vidas perdidas no passado. Deixe que esta imagem o leve às profundezas das colinas japonesas, aos túneis frescos e tranquilos de Tampuri. Sinta o toque da história antiga, ouça o silêncio que guarda ecos de ritos há muito esquecidos. Deixe que estas reflexões sobre o caminho da alma lhe tragam paz profunda e um sono sereno. Do Japão antigo, retornamos para o oeste, rumo às costas enevoadas da Escócia, um país conhecido por suas paisagens místicas, castelos antigos e inúmeras lendas. Aqui, sob as colinas verdejantes e entre os pântanos, escondem-se misteriosas estruturas subterrâneas, cujo propósito e origem ainda são debatidos por historiadores e arqueólogos. Esses lugares são frequentemente associados ao folclore antigo, a histórias de fadas, espíritos e mundos ocultos. Imagine um pequeno monte discreto em um campo, ou uma abertura quase imperceptível no solo que leva a um estreito túnel de pedra. Essas estruturas, conhecidas como subterrâneos, ou como são popularmente chamadas de botas de fada ou casas de fada, foram construídas durante a Idade do Ferro, aproximadamente do século I a.C. ao século V a.C. São galerias subterrâneas revestidas de pedra, frequentemente com um teto de grandes lajes planas. Seu comprimento pode variar de alguns metros a dezenas de metros. O propósito principal dessas estruturas ainda é motivo de debate. Alguns acreditam que serviam como abrigos contra ataques, locais onde as pessoas podiam se esconder com seus rebanhos e objetos de valor. Outros sugerem que eram áreas de armazenamento de alimentos e suprimentos, aproveitando o frescor natural e a temperatura constante da terra. Outros ainda as veem como locais rituais, talvez ligados a ritos funerários ou cerimônias secretas, já que muitas delas estão localizadas perto de antigos assentamentos. Origem misteriosa. O fascínio desses lugares é reforçado por sua conexão com mitos e lendas locais. No folclore escocês, essas passagens subterrâneas eram frequentemente associadas ao mundo das fadas, duendes ou outras criaturas sobrenaturais. Acreditava-se que eram seus lares ou portais para seus reinos. Talvez os antigos habitantes, sem compreender plenamente a intenção da engenharia, atribuíssem sua criação a forças mágicas, o que aumentava a aura de mistério desses lugares. Imagine o sussurro do vento penetrando nesses túneis de pedra, criando sons estranhos que poderiam ser interpretados como vozes de espíritos. Muitos desses sistemas subterrâneos permanecem inexplorados ou mal compreendidos. Frequentemente, estão localizados em terras privadas, ocultas pelo tempo e pela vegetação. A cada ano, novas descobertas permitem que os arqueólogos obtenham informações sobre a vida e as crenças dos antigos escoceses. Esses túneis e câmaras são testemunhas silenciosas de eras passadas, guardando as histórias das pessoas que os construíram, viveram perto deles e talvez acreditassem em seus poderes místicos. Deixe que esta imagem o leve para as profundezas das colinas verdejantes e enevoadas da Escócia, para dentro de túneis antigos e frescos. Sinta o silêncio misterioso que guarda ecos de mitos
e sussurros de tempos há muito esquecidos. Deixe que essas reflexões lhe tragam paz profunda e um sono reparador, onde segredos ancestrais aguardam para serem desvendados. Da enevoada Escócia, viajamos para os Balcãs, para o atual Montenegro e para a capital Podgorica. Aqui, sob as ruas da cidade moderna, encontra-se uma rede complexa e pouco conhecida de antigos sistemas de drenagem que testemunham as impressionantes habilidades de engenharia dos romanos e das civilizações subsequentes, incluindo os otomanos. Essas artérias subterrâneas foram vitais para a existência da cidade por milhares de anos. Imagine estar no subsolo, ouvindo apenas o som silencioso e constante da água corrente. Não se trata de uma caverna natural, mas de um labirinto cuidadosamente construído pelo homem, com túneis e canais de pedra. Os primeiros sistemas de drenagem significativos nesta região foram construídos pelos romanos, quando a área fazia parte de seu vasto império. Os romanos eram famosos por sua proeza na engenharia, especialmente em abastecimento de água e saneamento. Construíram aquedutos e túneis subterrâneos para levar água limpa às cidades e drenar águas residuais, prevenindo epidemias e proporcionando condições de vida confortáveis para seus cidadãos. Após a queda do Império Romano e durante os períodos subsequentes de dominação, incluindo o Império Otomano, que governou a região por séculos, esses sistemas não foram abandonados. Pelo contrário, continuaram a ser utilizados, desenvolvidos e expandidos. Os otomanos, que também valorizavam a engenharia, adaptaram e expandiram os túneis romanos, criando novas ramificações e aprimorando sua funcionalidade. Isso demonstra a extraordinária força e a meticulosidade do projeto romano original, que resistiu ao teste do tempo e pôde ser integrado a novas necessidades. Essas artérias subterrâneas eram cruciais para a vida das cidades antigas. Elas forneciam acesso à água potável, desviavam a água da chuva para evitar inundações e serviam para drenar o esgoto. Sem esses sistemas ocultos, a vida em um grande assentamento seria impensável. Imagine como milhares de moradores dependiam desses canais invisíveis que silenciosa e incansavelmente faziam seu trabalho sob seus pés. A água fluía por eles, levando embora os resíduos e trazendo vida, como o sangue invisível da cidade. Hoje, esses antigos sistemas de drenagem em Podgorica estão em sua maioria abandonados ou apenas parcialmente utilizados, mas permanecem testemunhas silenciosas do alto nível da engenharia ancestral e do cuidado com o bem-estar dos habitantes. Eles nos lembram que mesmo as estruturas mais utilitárias podem ser verdadeiras obras-primas da engenharia. A exploração desses túneis costuma ser difícil devido à sua idade e aos escombros, mas sua existência continua a surpreender a imaginação. Deixe que esta imagem o leve às profundezas de cidades antigas, sob as ruas onde a vida moderna fervilha. Sinta o frescor e a umidade de antigos bueiros. Ouça o sussurro distante da água corrente ecoando por muros centenários. Deixe que essas reflexões sobre as artérias ocultas do passado lhe tragam paz profunda e um sono reparador. Dos sistemas subterrâneos urbanos, somos transportados para o coração do deserto, ao sul do antigo Egito, para a misteriosa Terra da Núbia, ou como também era chamada, a Terra do Ouro. Era aqui, sob as areias quentes e as montanhas rochosas, que se escondiam as lendárias minas de ouro perdidas, que durante milhares de anos abasteceram os faraós
com riquezas incalculáveis. Imagine um vasto deserto escaldante pelo sol. Nessa paisagem árida, onde a vida mal sobrevive, os antigos egípcios e núbios, a partir de cerca do terceiro milênio antes de Cristo, realizavam uma exaustiva mineração de ouro. Eles cavavam fundo na terra, criando uma complexa rede de túneis e poços escavados na rocha sólida. Esses poços não eram apenas buracos, eram quilômetros de passagens sinuosas que levavam a veios de ouro onde o metal precioso era extraído. Para trabalhar nessas condições, eles usavam ferramentas primitivas, martelos de pedra, picaretas de cobre ou bronze, e mais tarde, ferro. Trabalho duro, as condições nessas minas eram incríveis. Os trabalhadores, muitas vezes escravos ou prisioneiros de guerra, enfrentavam um calor insuportável, a falta de água e o perigo de desabamentos. Dentro dos túneis, a escuridão era quase completa, apenas ocasionalmente dissipada pela luz fraca das lamparinas a óleo. O ar era pesado e empoeirado, saturado de micropartículas de rocha, e tudo isso em nome do brilho do ouro, que era um símbolo de poder, divindade e vida eterna para os faraós. Imagine o eco das marteladas na rocha, os gemidos abafados dos trabalhadores e o brilho da luz refletindo nos veios de ouro na escuridão. Mapas antigos sobreviveram, como o famoso Papiro de Turim, criado por volta de 1159 a.C., considerado um dos mapas geológicos mais antigos do mundo. Ele mostra montanhas, rios, estradas e, principalmente, a localização de minas de ouro e pedreiras. Este papiro demonstra o alto nível de conhecimento dos antigos egípcios no campo da geologia e da cartografia. Mas muitas dessas minas foram abandonadas e esquecidas, com suas localizações perdidas por séculos. Os motivos podem ser diversos: o esgotamento das reservas de ouro de um veio específico, turbulências políticas, o fim do controle egípcio sobre a Núbia ou simplesmente uma mudança de prioridades. As areias do deserto rapidamente absorveram vestígios de atividade humana, deixando apenas lendas de tesouros incalculáveis escondidos no subsolo. Exploradores e garimpeiros modernos ainda buscam essas minas perdidas, inspirados por mapas e histórias antigas. Essas minas de ouro perdidas da Núbia não são apenas um testemunho de riquezas antigas, mas também um lembrete do desejo do homem por metais preciosos, do trabalho árduo e da facilidade com que a natureza pode recuperar o que o homem outrora tomou. No silêncio desses túneis esquecidos, é possível sentir o sopro dos antigos trabalhadores, suas esperanças e sofrimentos, fundindo-se com o tempo infinito do deserto. Chegamos ao fim de nossa incrível jornada nas profundezas da Terra, explorando labirintos ancestrais e masmorras perdidas. Atravessamos milênios, visitando cavernas naturais que preservam a arte de povos antigos, cidades esculpidas em rochas para salvar dos inimigos, locais de descanso eterno para milhões de almas e minas misteriosas, onde riquezas incalculáveis foram extraídas. Vimos como a humanidade, ao longo da história, se voltou para o interior do planeta em busca de refúgio contra perigos, para extrair recursos valiosos, para criar lugares sagrados para a arte e a fé, e para proteger vidas e tesouros. De minúsculas câmaras de meditação a gigantescas cidades subterrâneas capazes de abrigar dezenas de milhares de pessoas, essas estruturas permanecem como testemunhas silenciosas da impressionante engenhosidade,
tenacidade e profundidade espiritual de nossos ancestrais. Cada história, cada túnel e cada caverna de que falamos hoje guardam um eco especial do tempo. Não são apenas pedras e vazios, são lugares onde mitos e realidade se entrelaçam, onde a história está literalmente esculpida na terra. Eles nos lembram que, sob a superfície onde vivemos nosso cotidiano, existe um mundo inteiro, um mundo de segredos, descobertas e silêncio eterno. Esses mistérios não resolvidos continuam a atrair pesquisadores e sonhadores. Afinal, quem sabe quantos outros sistemas subterrâneos incríveis permanecem desconhecidos, escondidos de nossos olhos sob a espessura da terra, guardando seus segredos por enquanto. Talvez cidades ainda maiores, desenhos ainda mais antigos, mecanismos ainda mais complexos estejam sob nós. O mundo subterrâneo é infinito em suas possibilidades e segredos. Deixe que esta jornada ao mundo dos ecos subterrâneos do tempo o leve a um mundo de profunda paz. Sinta o frescor e a segurança dessas profundezas ancestrais. Ouça o silêncio que envolve esses espaços eternos, onde todos os sons do mundo exterior se dissipam e o tempo desacelera. Deixe que esses pensamentos sobre os segredos das masmorras preencham sua mente com serenidade. Deixe sua respiração se tornar uniforme e profunda. Permita-se relaxar completamente. Agora que nossa jornada por labirintos antigos e masmorras perdidas chegou ao fim, e sua mente está repleta de imagens de pedras antigas, corredores silenciosos e segredos esquecidos, é hora do mergulho mais profundo. Deixe que todos os sons do mundo exterior finalmente desapareçam. Deixe que o frescor das profundezas subterrâneas o envolva, proporcionando-lhe uma sensação de absoluta paz e segurança. Você está em um lugar onde o tempo perde o sentido e a única companhia é o silêncio sereno. Imagine-se em um desses lugares incríveis que ficarão na sua memória. Talvez seja o vasto e suavemente iluminado salão de sal de Vielítica, uma tranquila câmara de meditação nas cavernas de Kuti ou um refúgio seguro na cidade subterrânea da Capadócia. Sinta a textura das antigas muralhas sob seus dedos, respire o ar puro e fresco. Sua respiração se torna uniforme e profunda, e cada expiração afasta todas as preocupações e ansiedades do dia que passou. Você está completamente relaxado. Suas pálpebras se fecham e o mundo começa a se dissolver lentamente em uma escuridão suave e envolvente. Deixe que estas histórias sobre a resiliência do espírito humano, a genialidade dos engenheiros antigos e os mistérios eternos ocultos sob a terra o guiem para um mundo de sono profundo e reparador. Abra sua mente para as maravilhas que ainda aguardam para serem descobertas, mesmo enquanto você descansa. Boa noite, caros ouvintes. Que seus sonhos sejam profundos e serenos, repletos do eco de labirintos antigos e da beleza de masmorras perdidas.